Sejam todos muito bem-vindos de volta, tripulantes desta nave. Eu sou a Alisson aqui de volta para mais um vídeo e hoje eu vou falar de um vídeo que está nas profundezas da Max. Um filme meio peculiar, digamos assim. Eu estou falando de Medo ou Fear. Filme de 2023 que não é nada com nada. Fear é um filme dirigido por Deon Taylor. Diretor esse que não gravou muitos filmes interessantes, né? Mas aqui ele é o diretor de Fear, né? Como eu já disse, Fear é de 2023, ou seja, é um filme recente até. Um filme da Hayden Empire, que eu vou falar um pouquinho mais dessa empresa para vocês daqui a pouco, mas vamos lá. Aqui em Fear a gente acompanha o casal Ron e Bianca. Eles vão para uma viagem para sair de perto de uma espécie de doença viral que está se espalhando por lá, né? Eles querem um pouquinho de alívio para poder espairecer um pouquinho de tudo isso que estava acontecendo. Ora pois, será que a gente não já passou por algo assim? Enfim. E aí no meio dessa viagem eles vão para uma cabana, uma espécie de pousada, que eu acho que não foi a melhor escolha deles ir para esse lugar. Fear, ele é um filme que até o pôster é meio sem sal, sabe? A premissa dele é muito interessante, a sinopse, né? Ela é interessante, eu acho que é por isso que eu vejo, porque assim, eu vejo alguns filmes bagaceira, vejo, mano, todo mundo gosta às vezes de um filme bagaceiro ou não. É que literalmente quando você entra na Max, e eu não tô fazendo propaganda pra Max porque ela não tá me dando R$1 por esse vídeo, mas aí você lê lá, as férias de um grupo de amigos se tornam sinistras, uma ameaça se espalha pelo ar, blá 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 blá. E aí você fala assim, tá, vou dar uma oportunidade e ver, até porque é um filme de 1h39. Mas sendo bem sincero, Fear tem uma premissa legal, mas eu acho que eles criam um Deus Ex Machina tão grande que o filme fica sem graça. Começando por assim, a gente aqui não tem jovens, aqui a gente tem adultos. Então, interessante que eles vão pra essa vertente, até porque é um filme que a gente vê essa confraternização por conta do casamento da Bianca, né? E aí a gente vê o pessoal mais velho, a gente já fala, será que esse filme vai ter essa pegada um pouquinho mais adulta? Ou será que mesmo sem o jovem ainda vai ser idiota, tão qual se tivesse uma cada de jovem idiota? Mas é basicamente a mesma coisa, né? Os adultos, mesmo sendo mais velhos e mais experientes, eles ainda têm uma pegada muito idiota em algumas escolhas que eles fazem. Mas primeiro que o que eu disse de premissa interessante. Esse filme, ele se trata do medo da pandemia. A gente passou por uma pandemia muito grande, né? Que passou aí pela gente, ocasionando um monte de coisas ruins, várias pessoas mortas. Mas aqui eles tentam passar esse medo que as pessoas tiveram da pandemia e mostrar o quanto isso prejudicou muito o psicológico de muita gente, porque querendo ou não, até aqui mesmo em casa, minha mãe ficou muito afetada também. Ela via as notícias e ficava muito mal. Então ela não podia pisar o pé de casa sem máscara, sem lavar as mãos. A gente lavava cada pacotinho de coisa. E eu acho que isso afetou muita gente, né? Lógico, tinha aquelas pessoas que não tinham medo nenhum, né? De contrair o vírus ou de acontecer alguma coisa. Mas muitas pessoas saíam para trabalhar, faziam suas coisas e tinham muito medo do que ia acontecendo. E esse filme, nesse aspecto, ele cumpre isso muito bem, né? A gente vê sempre os personagens receosos, os personagens com medo, até de respirar. A Bianca, que é a personagem principal, né? Junto com o Ron, ela tem asma, então ela morre de medo, porque ela conta mais pra frente no filme que ela teve uma crise asmática e ela ficou muito tempo sem respirar, ela ficou com medo de morrer. Então isso é muito interessante, porque
Esse filme se passa no meio de uma pandemia, de um suposto vírus. Agora tá dando uma desacelerada, né? Espinha, né, dorsal desse medo do vírus. É uma parte muito boa, eles conseguem passar isso de uma forma ok. Talvez essa seja a coisa mais real do filme, porque querendo ou não é um medo real que muita gente teve, né? Que senão o mundo inteiro teve, né? Bom, nessa pousada que eles estão, eles já começam vendo que a pousada é meio esquisita, muito antiga, pouco limpa. E como que eles vão se alojar num lugar desses? Que já deu para perceber que não tinha muita gente, né? E nos primeiros vislumbres a gente percebe realmente é um lugar muito grande. Mas um lugar muito grande, muito popular e que não tem um hóspede? Ah, mas eles alugaram. Mas como que você vai conseguir alugar uma cabana gigantesca dessa, sendo que a gente vê que o cara, né, o Ron, ele é ainda um escritor principiante. Mas enfim. Aí eles vão lá, estão comemorando a senhora, a dona da pousada, que em vez de ficar lá vendo o que os hóspedes vão fazer, não, ela deixa pros hóspedes e dá no pé. Ela dá um vinho, eles vão beber esse vinho, o vinho tem um gosto horrível, e aí eles começam a ver coisa depois de tomar esse vinho. Aí vocês perguntam, vinho alucinógeno? Será que tudo isso tá na mente deles por conta daquele vinho que eles tomaram? E aí, passando um pouquinho mais pra frente, a gente vê que realmente é esta suposta entidade do Las Brujas, né? Las Brujas, enfim. Aí a gente vai vendo que eles vão embolando e vai ficando uma salada de fruta meio esquisita, sabe? A gente vai vendo sustos previsíveis, sustos pouco efetivos, sustos que estão cantados desde o primeiro momento. A cena da Bianca, que ela tá conversando com uma das amigas dela e de repente a porta só bate. Do nada, não tem uma música, não tem nada, a porta só bate. E eles acham que alguém vai cair nisso, gente. É um susto do nada, sem fundamento, sem nada. Não tinha nem a história da entidade ainda, não tinha uma ponta da entidade e já estão batendo porta, do nada. E ninguém deu um mínimo foda-se pra essa porta batendo. E aí a gente vai pro outro clichê sem noção, que é o Ron, que é obcecado por essas histórias antigas para poder escrever os livros dele. E ele vai lá para fora, parecendo aqueles loucos por aventura, se enfia dentro do porão, fica vendo as fotos, fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus, essa foto aqui, essa aqui, vai, meu Deus do céu, isso aqui, sabe? E as fotos vai contando tudo o que aconteceu, e cada foto que ele vai botando em cima da cama, que ele leva essa porra dessa caixa com as fotos, né? Ele leva isso pro quarto e fica vendo foto por foto e lendo, falando da história. Ai, gente, pelo amor de Deus. Sabe, são elementos que eles são tão cantados que eles não funcionam, sabe? Eles são chatos. E se tem uma coisa que esse filme é chato. Ele tem 1h39 e você passa 50 minutos sem acontecer nada. Acontece uma porta batendo, um vento, o cara ficando doente no quarto, o pessoal falando, meu Deus, ele tá contaminado pelo vírus. Aquele noticiário na TV que tá com cara de ser fake, sabe? Tá pulando na cara desses otários que é fake, e mesmo assim eles caem. Então, uma névoa que aparece do lado de fora, sendo que tipo, é um vírus que se espalha no ar em forma de névoa. Você tá de sacanagem? Sabe? Tipo, eu acho que eles brincam com a nossa cara, mano. Não é possível. Tem certos filmes que eles gritam pra vocês, sejam otários. Não é possível. Aí eles estão lá na sala, né, dessa festa que deu errado. Eles vão ver no noticiário e tem um noticiário falando de uma nova variante do vírus que é literalmente respirou ar fora da sua casa, morreu. E aí tem uma das moças que ela vaza, que é uma das piores atrizes desse filme, Deus me livre, que ela vaza da casa porque ela fala assim, tenho meu filho pra cuidar, eu preciso sair daqui porque ele ficou sozinho e eu vou ter que me arriscar nesse vírus pra poder ficar com ele, eu não posso deixar. Ela vaza, muito pouco entregue aqui. Até a própria Bianca, na última cena do filme, que era pra ser a cena mais catártica, pra ela entregar, mas ela entregou pouquíssimo. Então, assim, pouquíssima atuação. Atores que em cenas cruciais não entregam
porcaria nenhuma, cenas mal feitas também. Talvez o ator que seja melhorzinho é o ator que faz o Michael, que é o do Goldberg. Tirando ele, que até ele mesmo não é tão bom, tô falando que ele é ok pra baixo, o resto. Mas também o roteiro, ele é tão chato, ele é tão sem graça, que, porra, mano, talvez poderia ser o melhor ator do mundo e mesmo assim isso aqui ia ficar ruim. Aqui a gente vê uma coisa muito interessante, né? Eu tô tirando umas pérolas, né, do filme. Umas poucas pérolas bem pequenininhas, tá? Mas aí a gente vê, né, depois que eles veem esse noticiário, que a gente vê as pessoas ficando aterrorizadas, né, as pessoas lá dentro, porque assim, eles veem pessoas que eles amam morrendo pro vírus e eles não podendo fazer nada, porque eles têm que ficar lá dentro daquela pousada, porque o ar só de respirar mata. E aí a gente vê, né, essa coisa de tipo, o medo do desconhecido, o medo do que tá acontecendo, o medo de perder pessoas queridas, e realmente a gente passou por muito disso na pandemia que a gente viveu, né? Mas essas cenas são bem ok e talvez seja uma das melhores coisinhas que tem. A cena que é mais agoniante nesse filme é a cena do Michael, né? O Michael, ele é, vamos dizer assim, um empresário que gerencia, né? O agente que gerencia a carreira do Don, né? O Don é escritor. E ele diz no meio de uma roda, parecendo meio piquilha dos desafios, né? No episódio lá da fobia, né? Que eles começam a contar os maiores medos dele no meio de uma fogueira. E o Michael fala que o medo dele é a claustrofobia. E sendo bem sincera, é um medo realmente agoniante. E eu acho que essa cena que me pega mais, porque o Michael, a entidade vai, né? Pega o Michael e ele é colocado num lugar escuro, completamente sozinho. É uma cena meio esquisita também, essa do Michael. Falando a verdade, ela é agoniante na parte depois disso, né? Que é quando a gente vê na vida real o que tá acontecendo com o Michael, que ele tava gritando lá dentro daquele, sei lá, aquele limpo da porra que ele tava lá. Socorro, não sei o que, me tira daqui. Quando a gente vê o que tá acontecendo, ele tá batendo a cabeça na pia. E ele acaba falecendo por conta disso. Então, realmente, essa parte dele batendo a cabeça na pia é bastante agoniante. Outra coisa que é peculiar nesse filme é que a entidade parece o Venom. Muito, assim. Não o Venom quando ele tá na forma dele, mas sabe aqueles pedacinhos de Venom? Igualzinho, gente. Incrível as referências que eles pegaram pra compor esse filme. Parabéns, sabe? Boas referências, maravilhosas referências. Outro ponto é o medo do vírus, da pandemia, mesmo depois dela ter se estabilizado, dela estar praticamente encerrada, né? A gente vê as pessoas tendo que sair daquela casa para poder sobreviver, mas elas não têm coragem por conta do vírus que mata pela respiração, né? Tanto que no final do filme a Bianca consegue sair da casa porque ela tinha luz divina, né? E aqui vem a pior parte do filme para mim, que é o Deus Ex Machina da fé. Pelo amor de Deus, quantos filmes já usaram desse artifício pra poder falar, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, gente, é o pior Deus Ex Machina que tem. Porque aí fala assim, ai, Bianca, porque ela era a mais religiosa entre o pessoal. Aqui o pai dela era fervoroso e religioso e fez com que a filha virasse uma pessoa fervorosa, religiosa. E por conta disso, ela praticamente se tornou uma pessoa fanática, que hoje em dia ela não consegue fazer nada sem ter religião no meio. Dito e feito, ela, senhora, no começo do filme, olha pra ela e fala que ela tinha uma luz muito grande, que tome conta dessa luz. E aí, no final, Deus Ex Machina da fé vem com tudo, né? Abraçando a Bianca e falando assim, você tem fé, os outros não, os outros morram, você fique viva por conta da sua fé. Enfim, gente, esse filme é terrivelmente chato. Eu tinha pensado em falar que não era o pior filme que eu tinha visto, não é pior que Jason X, que tem aqui, né? Uma análise na nossa série do lixo espacial. Mas repensando aqui, agora nesse momento, esse filme aqui vai pro lixo espacial. Filme ruim, filme chato de assistir, filme maçante. Um filme que nem quando é pro terror vir e ser a melhor coisa, ele não é. Eu falei da Hidden Empire. A Hidden Empire é a empresa responsável por Fear, ou medo, né? O site da Hidden Empire, a primeira coisa que você vê no fundo
é um astronauta de inteligência artificial. É uma empresa criativa que visa o multicultural, a diversidade e tal, mas a primeira coisa que você vê é a porra do seu site tendo uma IA de fundo com ponto a identidade do seu site. Aí depois você, tipo, aí dá pra ver o porquê que a porra do filme é uma merda. Eu não duvido nada, porque assim, o diretor desse filme também é o roteirista junto com outra pessoa. Não duvido nada desses caras ter pego esta merda de roteiro numa inteligência artificial. Porque se você tem a coragem de botar no fundo do site da sua empresa a porra de uma inteligência artificial compondo a sua identidade visual, você tem coragem de fazer uma merda dessa. E por isso que o filme é uma merda. Fear é um dos piores filmes de terror de 2023 e também o mais desconhecido. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo, compartilhe, comente aí se você já assistiu essa bela obra. Nos vemos depois para mais vídeos. Até mais!